O sistema carcerário brasileiro é uma bomba relógio. O sistema carcerário brasileiro é produtor da própria criminalidade e violência social. E é também o pai do crime organizado brasileiro, que surge mais especificamente na década de 60. É sobre o sistema carcerário que eu gostaria de discutir nesse vídeo. O sistema carcerário, ele fica muitas vezes paralelo à temática da segurança pública. Quando falamos no nosso país, principalmente em momentos de eleição, momentos nos quais parece que todos os brasileiros têm PhD, doutorado em ciência política, em história política, nós começamos a discutir desvaradamente os problemas da violência no Brasil. E muito se fala sobre a violência contra os marginais, a violência contra os pobres, a violência contra as minorias sociais, mas principalmente a ideia de que a criminalidade no Brasil, a violência no Brasil, será findada, nós vamos terminar com a violência no Brasil assim que a gente começar a prender todos os criminosos. É bom lembrar que se começarmos a prender todos os criminosos, mas as próprias prisões serem escolas do crime, nós estaremos numa bola de neve, num ciclo sem fim, e daqui a pouco nós estamos prendendo quase metade da população brasileira. É bom lembrar que, na verdade, o Brasil é a terceira maior população carcerária do planeta. No Brasil, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E o Brasil é o segundo país que mais prende pessoas em todo esse planeta, de acordo com as estimativas do PNUD, um órgão da ONU. É bom lembrar também que o Brasil é um dos países que mais prende mal as pessoas. Como assim? 40% de todas as pessoas presas hoje no Brasil são presos temporários. Ou seja, não são pessoas que receberam uma efetiva sentença de algum juiz. É uma pessoa que está esperando decidir-se, que se decida sobre o seu futuro. Se ela vai ser culpada, se ela vai ser inocente. Esses presos temporários sofrem do grande problema no sistema carcerário, que é um dos grandes problemas, a morosidade, a lentidão, a falta de decisão. Essa falta de decisão muito está conectada justamente com a ausência de advogados públicos para esses presos temporários. É bom lembrar que desses 40%, nós temos pessoas que, por exemplo, nunca tiveram acesso a um advogado público. A maioria das pessoas que não tem dinheiro para pagar um advogado não tem advogado no Brasil. É um absurdo. Essas pessoas não contam com um direito básico, que é o direito de ter uma defesa e um julgamento justo. No seguinte sentido, de acordo com o Atlas da Defensoria Pública do Brasil, 78% dos presos brasileiros que precisam de um advogado por não ter dinheiro para pagar um advogado particular, essas pessoas não têm acesso a um advogado do órgão público. Ou seja, 78% das comarcas brasileiras não dispõem de nenhum advogado para atender às necessidades dos prisioneiros do Brasil. Portanto, é bom lembrar que o sistema carcerário brasileiro, além de ser moroso, além de ser lento, ele não é nada eficiente no que diz respeito a decidir o futuro da vida dessas pessoas, que sofrem em um sistema extremamente cruel. Esse sistema cruel, ele está ligado também à própria incapacidade das nossas prisões. Uma prisão do Ceará, por exemplo, uma das mais famosas, ela comporta, no máximo, 3.700 presos e conta hoje com 21.760 pessoas. A superlotação de prisões brasileiras já não é de hoje. A superlotação brasileira, ela foi, inclusive, um dos problemas, um dos motores que irá gerar o crime organizado no nosso país. A Falange, a origem do Comando Vermelho, surge, na verdade, justamente desse problema. Na década de 1960, mais especificamente entre os anos de 1967 e 1969, um navio com mais de 1.000 presos foi mandado para a Ilha Grande. Na Ilha Grande nós temos uma das mais isoladas prisões do Brasil, exatamente no meio do oceano, pertencente ali ao Rio de Janeiro, e a ideia da Ilha Grande é justamente isolar essas pessoas. Naquela época, com acesso mais dificultado ainda, no máximo alguns barquinhos poderiam chegar à Ilha Grande, e esses prisioneiros, mais de 1.000 prisioneiros que foram mandados durante o governo da ditadura civil-militar para esse lugar, lá na Ilha Grande, viveram num lugar de extrema desigualdade e de injustiça e de crueldade nas condições humanas.
no qual você precisa de revezar, ficar em pé para que o seu companheiro de cela durma e o seu companheiro de cela ficar em pé para que depois você durma. As paredes, diziam, da Ilha Grande choravam quando chovia. Não havia comida e não havia roupa suficiente para quase ninguém. Os presos muito rapidamente iniciaram um processo de hierarquização entre os presos mais antigos e os novatos. Criaram uma organização entre eles, um verdadeiro sistema de hierarquia, no qual os presos mais antigos, mais espertos e mais importantes começavam a roubar a comida, a roupa, as vantagens dos presos novatos e distribuir algumas regalias e conexões com o mundo de fora. É muito importante lembrar, então, que as péssimas condições do sistema prisional brasileiro, o próprio sistema carcerário brasileiro, deu então origem ao crime organizado. Essa organização da prisão da Ilha Grande na década de 60 deu origem ao Comando Vermelho. O Comando Vermelho foi negado pela imprensa e pelo próprio governo brasileiro durante muito tempo, mas foi inevitável que, assim como o Comando Vermelho, os Amigos dos Amigos, o ADA, e assim como várias outras organizações criminosas, como é o caso do PCC, nós temos essas organizações infiltradas a partir daí na sociedade civil de maneira progressiva. É interessante que o índice de homicídios por arma de fogo em São Paulo durante a década de 60 e 70 aumentou em 900%. Foi uma espécie de guerra civil que se vivia em São Paulo, justamente organizada, gestada e arquitetada pelo crime organizado. O nosso sistema carcerário é tão mal organizado e tão cruel no que diz respeito ao tratamento dos presos que o nosso crime organizado nasce dentro dos próprios presídios. De acordo com os estudiosos do assunto, o Brasil é um dos poucos, se não o único país do planeta no qual o crime organizado nasce dentro da própria prisão. O sistema carcerário brasileiro é uma consequência, inclusive, da nossa cultura jurídica e da nossa cultura política, no seguinte sentido: nós tratamos o pobre como um criminoso, na maior parte das vezes. A palavra marginal é uma palavra em si pejorativa, uma palavra preconceituosa. No Brasil não se combate a pobreza, se combate ao pobre. Se combate o pobre. No Brasil se identifica aquele marginal já como pobre. Quantas vezes você já passou numa rua escura e você se topou com uma pessoa negra e já guardou o celular? Quantas vezes você olha uma pessoa mal vestida e já identifica nela uma pessoa criminosa? No Brasil nós temos uma cultura violenta de identificação do pobre como já um criminoso. É muito importante que isso vem justamente de uma arraigada cultura da violência, de uma elite que se sente importante o bastante para instrumentalizar a polícia no seguinte sentido: a polícia é uma ferramenta da elite, no sentido de que a polícia vai polir a sociedade das suas mazelas e dos seus problemas, vai jogar por baixo do tapete. O Estado brasileiro demorou muito a reconhecer, inclusive, que precisa se combater o crime organizado. O crime organizado revelou a sua face em uma greve de presidiários em 2001. Curiosamente, misteriosamente, surpreendentemente, no ano de 2001, 26 presídios fizeram uma greve ao mesmo tempo. Foi muito curioso. Como assim uma greve arquitetada entre os presidiários? Ficou óbvio para todo o Brasil e para o mundo, ainda mais para a imprensa internacional, de que no Brasil o crime organizado era forte. Como se não bastasse, em 2006, outra greve de presídios, com 76 presídios fazendo manifestações coletivas, greve de presidiários, com uma série de rebeliões, uma série de movimentações, no qual eles, inclusive, movimentos cruéis, cenas cruéis, no qual se jogava cabeças decapitadas mesmo, pegando fogo, enrolada em lençóis, na qual se tampavam, escreviam com lençóis brancos e clamavam pela liberdade e por melhores condições de vida. Já não é de hoje, é da década de 60, principalmente para cá, que as prisões brasileiras vêm sendo tratadas, na verdade, como verdadeiras universidades do crime. E para a gente finalizar, será que nós temos algum tipo de sistema educacional nas prisões brasileiras? Apenas, de acordo com o nosso próprio IBGE, apenas 11% de todos os presidiários do Brasil contam com algum tipo de sistema educativo. Apenas 11%. 11% dos presidiários do Brasil contam com algum tipo de sistema educativo.
É um sistema, então, necessariamente perversor, é um sistema que perverte o comportamento humano. No seguinte sentido, você não vai lá para se tornar uma pessoa melhor. As nossas prisões estão tornando os brasileiros pessoas ainda mais criminosas, ainda mais violentas. O sistema carcerário brasileiro precisa urgentemente de ser debatido e ser discutido pelo atual governo do Brasil.